Está no ar, programa Contraponto. Apresentação, Vanderlei Soares. Olá para você que nos acompanha do outro lado da tela. Estamos começando mais um programa Contraponto, onde você encontra opinião, entrevistas e o lado quente da notícia. Hoje a gente tem a honra de receber o padre Fred Glovin, presidente da Pastoral do Menor em Alagoinhas. Este ano ele comemora 45 anos de ordenação como padre na Bélgica, além do reconhecimento pelo seu trabalho que já atendeu a mais de 15 mil crianças e famílias desde o início da década de 80. Padre Fred, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa, em nosso canal, novo, mas que a gente se sente assim muito feliz em ter o reconhecimento público já. Muito obrigado pela sua presença. É um grande presente para mim também, não, porque eu não sou assim tão familiarizado com as entrevistas, ainda menos na televisão assim. Mas sempre é bom porque eu sei, você tem uma amizade comigo, eu com você, e para mim é uma honra para me fazer presente aqui e tentar corresponder às suas expectativas. Principalmente dos nossos internautas e dos seus amigos, que são muitos que o senhor tem aqui em Alagoinhas e em toda a Bahia. 45 anos de ordenação. Como é que o senhor resume esses 45 anos em alguns minutos? Olha, esses 45 anos de padre realmente foi um tempo muito gostoso. Isso eu tenho que dizer. É claro, com os seus altos e baixos, com as vitórias, com as derrotas. A gente teve muita alegria, a gente teve tristezas também. Mas uma coisa que sempre eu digo quando se fala de ordenação, eu sou padre e, graças a Deus, apesar de tudo aquilo que podia ter acontecido e aconteceu, apesar das minhas limitações, hoje, como sempre, eu sou um padre verdadeiramente feliz, porque eu sou um padre que pode se colocar a serviço do pequeno. E para o pequeno eu quero dar a minha vida. E essa sua vocação em servir principalmente aos menos abastados, às pessoas mais carentes, aos mais pobres, já vem desde o período da sua ordenação na Bélgica? Ou o senhor encontrou aqui no Brasil uma situação social diferente, se encantou com essas necessidades e com essa beleza desse povo, com esse calor humano, que não é muito comum também na Europa? Eu vou tentar de responder isto de uma maneira assim muito sucinta, porque só esta pergunta me daria espaço para 3, 4 encontros entre a gente. Mas eu quero dizer assim, este amor que eu tenho é o amor verdadeiro com todos aqueles que são mal amados, que são pisados, que são excluídos, criança, adolescente, jovem, adulto, velho, tanto faz, vem do berço, vem da própria família. Eu nasci logo depois da guerra, a Segunda Guerra Mundial. E o meu pai, que era um horticultor muito simples, apesar de ter tido o sonho de se tornar engenheiro agrícola, mas por causa da guerra não conseguiu, sempre teve dificuldades de encontrar emprego. Eu me lembro ainda muito bem, menino de 2, 3 anos, que houve meses que eu fui me sentar com mãe, no fim da missa, na porta da igreja, pedindo esmola para não morrer de fome. Chegou a esse ponto, padre? Foi, mesmo lá na Europa. Depois da Guerra Mundial de 40, 44, 45, houve muita miséria. Muita miséria. Então, aos poucos, o pai então conseguiu outro trabalho, conseguiu melhorar, a gente melhorou a vida. Mas esta formação de casa, que foi baseada nesta dificuldade de sobrevivência, sempre, junto com meu pai, aliás, fez com que eu tinha uma sensibilidade talvez maior que outros para tudo aquilo que não era bem amado. E eu diria assim, o serviço, o me colocar a serviço dos outros, eu tenho que agradecer primeiramente de novo a minha mãe, com certeza, no seu humilde serviço. Pai nunca quis e mãe aceitou isto, que ela fosse trabalhar.
Ela diz, mãe, você precisa educar os seus filhos. E até hoje, profundamente, eu sou grato por isto, por ter tido sempre mãe quando eu estava em casa. E eram quantos irmãos? Nós fomos de pai e mãe 3. Mas pai depois, sendo legionário de Maria, da Legião de Maria, se colocou ao serviço de visitar famílias também necessitadas, muitas vezes, famílias que queriam resolver a sua situação não legal em termos de matrimônio, não sei o quê. Começou a conhecer e andar junto com o juiz da infância, lá na Bélgica. Sim. E isto fez com que todos, a partir dos seus 12, 13 anos, pai, com o consentimento de mãe, adotou mais 7. Adotou mais 7, de tal maneira que a nossa família... Mesmo com todas essas dificuldades? Ah, sim. Aí vamos trabalhar junto, vamos apertar o cinto, e pai também melhorou a sua situação na fábrica onde estava trabalhando. Então isso explica o seu amor pelas crianças e pelas famílias carentes muito, aqui. Muito. E tem sua outro. chegada aqui ao Brasil, é claro, mesmo sabendo de toda a problemática do pós-guerra, né, que a Europa viveu, sim. né, países que não tinham nem como plantar, porque não tinha solo, né? Agora, tem mais duas coisas que vão definir mesmo assim esta atitude minha para abarcar, para abraçar todos aqueles que necessitam de abraço e de ajuda. A primeira, sem dúvida nenhuma, foi a minha passagem pelos escuteiros. É um movimento jovem que leva hoje também alguns adultos assim, mas lá eu aprendi sobretudo duas coisas: doação e honestidade, fair play. A gente teve cada jogo interessante, brincadeira dentro da cidade, mas sempre em cima de honestidade, fair play. Então, aí eu aprendi também a ser justo e honesto. Então, o senhor trouxe essa carga que envolve a sua vida, a vida de outras pessoas, esse gesto de seu pai tendo 3 filhos, que é a média na Europa, né? Os casais terem 2, 3 filhos no máximo, adotar mais 7, né? E normalmente eles adotam em outros países e não adotam no seu próprio país. Sim, foi. Seu pai sentiu o drama de pessoas, famílias mais simples do que vocês, mais necessitadas. E no caso desta adoção de pai, com consentimento dos pais dos meninos e das meninas que foram adotados, todos os meninos foram filhos de presos, tanto o homem do que a mulher. E por isso o pai quis resgatar os meninos que muitas vezes também estavam passando a sua vida na rua, ou maltratados em certas famílias. Então, com o pai e a mãe falando, junto com o juizado, conseguiu, porque quando eu digo adotar, não foi uma adoção legal. Papai se tornou tutor desses meninos. Está entendendo? Legalmente. Agora, que depois, porque ainda falta como é que se diz? Falta uma faceta ainda da minha vida aqui no Brasil que você já deve ter observado, não sei o quê, porque às vezes eu sou meio, como diz o povo, que padre, que briga de vez em quando. As brigas eu aprendi que quando eu venho em casa, mas eu não vou contar isto porque isso seria outra coisa demais. Mas se eu lhe contar uma coisa, talvez o senhor entenda. Não. Que eu vou lhe entender, porque eu fui coroinha. Convivi muito com os padres também. Não, mas eu tenho ainda a dizer, porque a minha vocação também foi mais ou menos milagrosa, porque chegou o dia que eu encontrei de novo a igreja depois de 8 anos de abandono. Mas isso é outra história meio complicada. Vai contar um dia desse. Mas a gente vai contar isso um dia. Mas para ser então um pouco mais rápido, isto foi preciso mencionar, porque meu pai também, sendo bom católico, inclusive 1 ano depois de mim, pai vai se ordenar diácono permanente. É mesmo? Sim. Oh, que maravilha. Mas então, pai não acreditou desta conversão minha nem um pouquinho. Ele diz, olhe, se você diz que você vai querer ser padre fora da Bélgica, já outra história, ele diz, você vai provar isto. E pai me obrigou a ir trabalhar. Eu trabalhei 2 anos e meio numa fábrica metalúrgica nos Altos Fornos. Eu já ia lhe perguntar, o que o senhor fez antes de ser padre, né? Sim, então lá eu fiz muita coisa porque...
pela graça divina, assim eu explico ao menos, depois de trabalhar lá 2 meses e chorar do trabalho duro, não sei o quê, porque as mãozinhas bonitinhas de um estudante que estudou latim e grego e não sei o quê lá com os jesuítas, eu realmente não sei, eu digo, eu vou me tornar delegado sindical da juventude pelo Partido Comunista. Está explicado esse seu jeitão assim. Pela dor do meu pai, porque meu pai era esse católico. Jeito socialista seu também. Sim, então este espaço que foi me proporcionado, porque nesta fábrica trabalhavam 3.800 operários, dos quais 2.100 jovens com menos de 25 anos. Então eu vou ser mais ou menos responsável pela vida desses meninos e começo a brigar com os patrões para ter mais o acesso, aliás, à merenda. Quando a gente teve reunião com a diretoria, que ficaram sempre numa estrada mais alta do que a gente, numa cadeirazinha simples, com uma mesa que ia de canto para canto, aí eu disse, não, eu não vou me sentar aqui na mesma altura, porque nós temos a mesma voz. Já começou lá. Então lá eu aprendi realmente de não ter medo daquele que está em cima de você, para defender os jovens da fábrica. Que maravilha. E depois de 2 anos e meio foi nova eleição, eu não quis ser candidato porque ia para o seminário, então eu não fui eleito. Isso na década de 60? Isto foi em 65 e 66. E o meu presente na fábrica, 3 dias depois, foi demissão, claro, porque eu já tinha falado demais. Perdeu a sua imunidade? Não, porque eu não me elegi, então eu já estava fora e como eu já tinha sido brigueiro demais e não sei o que, então fora com ele, bom, então eu fui e pai aí disse... Passou a se entregar mais Aí pai dedicar... disse, você vai para o seminário, agora pode, está provado que você vai ser um bom padre, eu disse, eu espero. Então foram 6 anos de preparação. Eu fui logo para o Colégio Pro América Latina, que é um seminário na Bélgica, tem um também na Itália, teve um lá em Madrid, em Espanha, tem um lá na Polônia, que preparam então jovens que querem se doar a serviço eclesial aqui na América Latina. Que maravilha. Eu fui, mas aí também uma coisa muito interessante. Uma história de pequeno, quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um acampamento dos jesuítas, cujo tema é a vida na América Latina. Aí foram irmãs e foram padres que vieram contar a maioria da região da Amazonas, que trabalhava com leprosos, com os índios, e isto para mim, eu nunca esqueço estas histórias. Nasceu o seu encantamento pelo Brasil a partir daí? E quando eu tive a vocação, que eu senti que Deus me chamou, automaticamente a América Latina voltou. Como na Bélgica, já houve manifestações da qual eu participei, como jocista, Juventude Operária Católica, defendendo a JOC aqui do Brasil, que foi muito perseguido em 64, não sei o quê. Eu disse, é no Brasil que eu vou. Mas eu não queria saber de São Paulo, não. O meu grande sonho foi os índios na Amazônia. Aí, quando eu me formei padre, lá na Europa foi costume, naquele momento, você devia ficar 3 anos ainda servindo lá, numa paróquia. E cada mês eu ia para o seminário. Presidente, já tem pedido da Amazonas para trabalhar com índios? Fred, não, todo mês. Senhor presidente, já tem... Não. Enfim da história, depois de 3 anos, eu disse, bom, tudo indica que Deus não me quer lá na Amazonas. Hein? Eu disse, você tem outro pedido? Ele disse, eu acho que eu tenho alguma coisa interessante, porque você gosta muito da juventude, você já foi líder de grupos de jovens, tem um bispo lá em Alagoinhas, inclusive um conterrâneo da gente, que está pedindo alguém
para trabalhar com a juventude. O nome dele é Dom José. Dom José Floriberto Cornelis. O nosso Dom José primeiro. Cornelis. Nosso primeiro bispo. Então eu fui e me lembro ainda muito bem como realmente Deus me chamou para Alagoinhas, porque gente inexplicável, quando eu estou lá no aeroporto me despedindo dos amigos, uma multidão, porque Fred ia pela primeira vez para o Brasil, quem vem lá se despedir de mim? O presidente do seminário, que disse: Fred, eu venho te dizer, Deus quer você na Alagoinhas. Eu disse: por quê? Não, porque ontem eu recebi uma carta de Dom Erwin Kreutzler, lá do como é que se chama, lá na Amazonas. Ele quer um padre para trabalhar com os índios, mas não vai ser você, não. Vai, e assim eu cheguei. Então a Alagoinhas já estava realmente escrito na sua vida, na mão de Deus. Que o senhor viria para cá. Sim. E o senhor chegou aqui em 74. 74. No dia 12 de junho. Ainda no auge da ditadura. Porque eu ainda sofri um pouquinho desta ditadura, sobretudo pelo meu trabalho com a juventude. Porque depois do ano e meio que o bispo Dom José me levou para Catu para me adaptar, me enculturar e não sei o quê, aí ele disse: Padre Fred, você quer começar com a pastoral da juventude? Eu disse: tá bom, eu quero começar. Eu disse: mas deve ser a base da JOC, da Juventude Operária Católica. Diz ele: você quer dizer com isso o quê? Eu disse: eu não vou começar, não. Eu quero, no mínimo, 3 jovens liberados para trabalhar comigo. Eu disse: não tenho nenhum problema. Padre Fred, parabéns, escolhe os seus 3, agora tem uma coisa, você vai pagar, porque eu não tenho dinheiro. E assim começou a história. Quando eu deixei a pastoral da juventude oficialmente na diocese aqui em 1990, eu deixei na mão de uma irmã, a irmã Benjamin, que estava trabalhando entre Rios, 192 grupos de jovens. 192? 117 grupos de adolescentes. E, sem esquecer, 3 grupos de namorados, porque a gente trabalhou também assim este aspecto. Mas foi muito bom. E a língua lhe deu algum trabalho? Ou já nesse centro de estudos latino-americanos, você já começava a trabalhar a língua? Que é uma diferença do francês? Sim, desde que a gente entrou, a gente começou 2 aulas por semana de 1 hora de português. De português. Por brasileiros ou estrangeiros que viviam no Brasil. Então isso foi muito bom. Foi fundamental. Foi muito bom. Você já chegou aqui? Não é que a gente estava bem preparado para chegar aqui, mais ou menos a gente sabia entender o povo, a gente sabia se expressar, e a gente devagarzinho começamos, porque eu tive sorte em Catu. Eu caio junto com outro conterrâneo meu, Padre Érico, saudoso, já faleceu. Inclusive foi depois ainda padre no Conde também, e que sempre disse: Fred, que bom que você veio, mas eu sei, o bispo não vai deixar você aqui, não. Então nós não vamos trabalhar como se fossem 2 padres aqui em Catu. Não, você simplesmente ajuda um pouquinho e aproveite de visitar as outras paróquias da diocese, vai para Salvador, conhecer Salvador, e o resto a gente faz junto, mas como se eu fosse sozinho. Quem é o arcebispo da época? Era Dom... Naquele tempo já foi Dom Avelar. Dom Avelar Brandão de Lela. E aqui a gente continua conversando com o padre Fred Govin, que a sua história da filme, da livro, primeiro livro, depois filmes, e a Alagoinha se sente assim maravilhada com a sua presença, com o seu trabalho, com o seu envolvimento com a pastoral do menor, né? A gente falava da sua chegada, da sua relação com a igreja e do surgimento, né, da pastoral do menor desde 1979, legalizada em 1985, e aí começa a partir de um momento que é muito especial para o senhor, né, padre? Foi realmente esse 5 de setembro de 79 que vai me marcar profundamente, porque naquele momento, como eu já tinha dito, eu ainda era assessor eclesiástico da pastoral da juventude. Não somente aqui na diocese de Alagoinhas, mas também em todo o regional da Bahia
e Sergipe. Mas 79, 5 de setembro, mais ou menos 7 horas da manhã, como eu tinha costume quase todos os dias de fazer uma passeata, de correr um pouquinho, um Cooper para melhorar a minha condição, que está complicado hoje ainda. Então eu chego lá na Praça Rui Barbosa e vejo um menino que eu já tinha visto algumas vezes, e eu já tinha falado com ele, Ricardo, seus 8, 9 anos, e não estava bem. O que pouca gente aqui em Alagoinha sabe também é que, além dos estudos de teologia e de filosofia, de horas vagas à noite, sem o diretor do seminário saber, eu também fui para a aula de enfermeiro. Eu sou enfermeiro diplomado e, como eu tinha ainda um ano antes da minha ordenação, fui me especializar como parteiro. Como parteiro? Sim, eu trabalhei 3 meses, logo depois, numa maternidade, e depois 3 anos continuei assim como voluntário nos fins de semana. Alagoinhas conhece essa parte de sua história? Eu acho ou que só não. Algumas pessoas? Não. Quem conhece isto são os índios, os macuxis lá de Roraima. Você fez muitos partos lá na Amazônia? Não, só 29. Só 29? É, mais ou menos eu fiz ainda. Então, Ajudei. Ajudou a trazer ao mundo porque 29. quem faz o parto é a mãe mesmo, é? Sim, o senhor ajudou. Mas eu ajudei, sim, com muito gosto. Mas que maravilha, assim. e a gente não sabia desse... Não, e hoje não vou mais me aventurar, porque todos os meios e os métodos mudaram e não sei o quê. Mas tudo bem, é só para mostrar um pouco o que é que eu já fiz na minha vida. Mas não foi muita pouca coisa. E a gente fica surpreso, né? E cada coisa boa... Sim, Aí eu volto então para esse 5 de setembro e eu vendo o Ricardo lá se contorcer de dor. Sendo enfermeiro também, eu vi que o negócio estava sério. Aí eu convido o menino, vai comigo para Dantas Bion. Ele foi, quando a gente está na altura da maternidade, ele desmaia. Aí eu peguei ele no pescoço, a gente levou ele para o Dantas Bion. Naquele tempo não foi tão fácil, talvez hoje ainda não, mas eu devia lá forçar uma porta para ser atendido com o menino pelo médico. Aos berros eu entrei lá, eu reconheço hoje, podia ter sido talvez um pouco mais educado, mas não foi, como às vezes até hoje acontece. Então eu boto o menino na maca, quando eu boto ele na maca, o menino falece. Oh, Deus. Sim. E isto me bagunçou, mas me bagunçou mais ainda de tarde, quando eu voltei, eu tive condições de ver o médico, que me disse, padre, por causa desta morte, a gente foi obrigado de fazer a dissectação, não sei o que. A gente trouxe da barriga dele 2 bolas de vermes. O menino foi comido pelos vermes. Quando eu vi esta história, eu disse, este é o primeiro menino, e se Deus me der licença, vai ser o último. Aqui a gente tem que fazer alguma coisa. Pouco tempo depois, com muita procura, porque era um menino de rua naquele momento, e vou encontrar a mãe dele lá no Cofundó de Alagoinhas Velhas, e quando com muita dificuldade eu consigo aos poucos dizer, olha minha senhora, eu venho anunciar que o seu menino Ricardo faleceu, a resposta dele então vai me jogar totalmente no chão. Ah, padre, ele morreu. Enfim, graças a Deus, eu tenho um anjo no céu que vai cuidar de mim. Isto foi para mim o fim. Uma mãe que vai dar graças a Deus pela morte de um filho. Isso lhe tocou ainda mais? Eu choro e até hoje eu me arrepio ainda deste momento, e eu sempre digo, naquele momento, nasceu a pastoral do menor. O senhor viu que não podia ficar... Não, aí não. Ficar quieto diante de tamanha... Não. Como eu ainda era responsável dos grupos de jovens, eu comecei a fazer muita propaganda atrás de voluntários, jovens, vem me ajudar, a gente tem que começar a trabalhar, porque naquele momento nós tínhamos muitos meninos de rua,
que não tinham mais família, que não iam mais para casa, que dormiam na rua, que importavam e atrapalharam a vida da gente, e eu reconheço isso, mas para isto e para estes eu queria viver. Em 1979 não tinha tanta influência da droga quanto tem hoje. Ah, né? não. Era a cola.